A paz do Senhor a todos, queridos. Deus abençoe vocês. Estou aqui para mais uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje eu estava ouvindo e as pessoas falando: tá pipocando vídeo de tudo quanto é lugar, tá pipocando lives de tudo quanto é lugar. Mas essa é a forma da gente se comunicar, essa é a forma da gente tentar abençoar, tentar ser útil, não só pelos vídeos, mas também cumprindo com as necessidades dos nossos próximos, né? Daquele que está próximo de nós, na medida do possível. Então, eu sei que tem estourado muitos vídeos por aí. As pessoas falando o que querem, falando coisas até absurdas, né? Muitas profecias, muitas coisas. Mas esse aqui é um momento que eu coloquei no meu coração para abençoar, como eu disse no meu primeiro vídeo. A você que se sente abençoado, que se sente edificado, eu não quero... Quem dera, não é nem que eu não quero, quem dera que esse vídeo abençoasse muita gente. Mas, às vezes as pessoas não sabem selecionar muito o que ouvem. Então, o desejo do meu coração é que ele abençoe a sua vida. E que ele seja a palavra de Deus para você nesse instante. Que você se sinta edificado e que você aprenda a andar com Deus. Porque o que nós precisamos hoje é conhecer o Deus que nós temos para que nós possamos passar o que estamos passando. E outra coisa, quando o coronavírus passar, virão outras provas, virão outros momentos difíceis nas nossas vidas. Esse porque é geral, mas a tempestade bate na minha porta, na sua porta. Não é só com o coronavírus. E nós precisamos estar preparados para isso. Então, o que eu espero é que esta palavra seja a palavra de Deus para o teu coração. Não importa se todo mundo está fazendo, esta é a minha contribuição para você. E como nós começamos a falar de tempestade, eu estava meditando esses dias sobre tempestade. E compreendendo o que elas vêm sobre as nossas vidas. A Bíblia não nos prometeu um mar de rosa. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, e tem um texto o texto da tempestade, eu estava falando esses dias sobre esse texto e ele me veio ao coração de novo. Falando sobre a tempestade lá em Marcos 4, de 35 a 41. Porque às vezes nós estamos em meio a tempestades e às vezes a gente não sabe como lidar com a tempestade. Porque na nossa cabeça, às vezes, nós somos super-humanos, nós somos como Adão e Eva, não é? Porque nós não herdamos o pecado de Adão e Eva, nós somos como Adão e Eva. Nós fazemos as coisas que Adão e Eva fizeram. Eles quiseram, desejaram ser iguais a Deus. Eles quiseram uma vida em que eles pudessem dominar as coisas sem que Deus estivesse presente. E é isso que a gente quer. E esse momento que a gente está passando diz muito isso para a gente. Como nós tentamos de toda forma nos articular. Tá aí as quarentenas. E as pessoas falam assim: você tem que arranjar coisas para fazer na quarentena. E você enche o seu dia todo. Celular, televisão, séries da Netflix, navegações e mais navegações. E muitas pessoas ainda não entenderam o valor que Deus tem dentro dessa rotina. E nós estamos sendo assim jogados. Tédio, ansiedade, tristeza, apreensões. Porque nós estamos em meio à tempestade e a gente não sabe como lidar com ela, mas a gente quer lidar com ela. Marcos 4 vai dizer que em um certo momento, Jesus pede que os discípulos entrem no barco e ele está junto com os discípulos nessa tempestade e que atravesse para o outro lado do mar da Galileia. Aí, no meio da viagem, caiu a tempestade. E é interessante pensarmos essa tempestade, porque o que acontece nas nossas vidas é isso aqui.
Jesus está no barco com os discípulos, vem a tempestade, e o que é que os discípulos fazem? Os discípulos, eles começam a remar, ajeitar as âncoras, tirar a água do barco, fazer aquilo que para muitos deles era uma coisa rotineira, porque eles eram pescadores. E para aqueles que não eram pescadores, eles começaram a ouvir os pescadores. Mateus era coletor de impostos, um exemplo. E Mateus disse assim: Pedro, eu faço o quê? E Pedro disse assim: olha, pega o balde, tira a água, puxa aquela corda, pega isso, faz aquilo. Então aqueles que não eram pescadores começaram a ensinar aqueles que não eram pescadores a como se virar dentro de um barco em meio à tempestade. Querido, essa é uma situação interessante porque eles estavam em meio a uma tempestade dentro de um barco no meio do mar da Galileia. E eles não podiam mexer nisso, eles não podiam pular do barco, parar a tempestade e chegar. O barco vai chegar logo, arremessar o barco para o outro lado. Eles tinham que passar pela tempestade. E eles tentaram. E o texto vai dizer que Jesus estava na popa dormindo. E quando eles não conseguiram dominar o barco em meio à tempestade, eles acordaram Jesus. Mestre, não te importa que a gente morra? Depois de tentar, lutar, eles acordam Jesus e dizem: Mestre. E eu gosto sempre de pensar esse texto dentro desta palavrinha. Não foi Senhor, eles usaram, Mestre. Se eles tinham consciência que Jesus era o Mestre, e eles eram discípulos, a relação de mestre e discípulo é: o discípulo faz aquilo que o mestre faz. Então, em meio a essa tempestade, os discípulos deveriam estar dormindo. Se o mestre dorme, os discípulos dormem. Mas se o mestre dorme e os discípulos estão tentando evitar o naufrágio do barco, é porque o discípulo não sabe quem é o seu mestre, apesar de andar com ele. Isso é muito interessante. Porque reconhecer quem está no barco comigo é imprescindível para que eu possa passar na tempestade sem temor. E se nós estamos em meio à tempestade, desesperados, ansiosos, com medo da economia estourar e não ter comida, que muitos estão assim. E muitos estão com medo do coronavírus e da economia. O que é que vai ser do mundo quando passar o coronavírus, irmãos? A gente se preocupa com essas coisas porque a gente não sabe quem está no barco com a gente. A gente olha, mas não reconhece. Isso é o que eu tenho tentado dizer para vocês o tempo todo. Não adianta Jesus estar no barco se você não o conhece, você vai ficar desesperado. Jesus lá em Mateus 6, ele vai dizer assim: não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. O Pai de vocês sabe que vocês precisam disso. Quem busca essas coisas são aqueles que não conhecem o Pai que tem, ele vai dizer lá. Então, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Então, às vezes, nós nos desesperamos no barco porque a gente não sabe quem está conosco. Você não conhece Jesus. Pastor, mas eu ando na igreja o tempo todo, mas andar na igreja não é conhecer Jesus. Os discípulos também andavam com Jesus. E eles acordaram Jesus desesperados. E eu tenho certeza que eles acordaram Jesus, esperando Jesus assim: vamos pular do barco, porque não tem mais jeito. Só que aí, quando eles acordam Jesus, Jesus se levanta e diz. E levantou-se e disse: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Jesus acorda e não faz o que eles esperavam.
Ele acalma a tempestade. E é interessante que depois que Jesus acalma a tempestade, Jesus não elogia os discípulos por ter acordado. Ele diz assim, na visão da Bíblia NVI. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Por que vocês estão desesperados? Vocês não têm fé? Aí eu fico me perguntando, o que Jesus esperava que os discípulos fizessem? Dormissem. Que os discípulos entendessem que não importa a tempestade, o barco chegaria no outro lado. Não importa o que estava acontecendo, o barco chegaria no outro lado. Isso que nós temos que aprender. A vida não é feita só de momentos bons, a gente sabe disso. Mas na prática isso é mais complicado. Eu costumo dizer que o crente é o único soldado que treina para não lutar. As nossas orações são, Senhor, não deixe que o mal chegue. Senhor, não deixe que nada de ruim aconteça. Senhor, que a minha vida seja boa, que a vida dos meus filhos e da minha família seja maravilhosa. Senhor, nos livra de todo o mal. As nossas orações são essas. Por quê? Porque muitas vezes a nossa fé é um condicionamento mental. Eu falei isso hoje. Que não suporta a primeira brisa da tempestade. Mas nós precisamos entender que nós sofremos quando não conhecemos Jesus. E os discípulos vão dizer, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Quem é esse cara que estava no barco conosco? Quem é esse? Queridos, para concluir, eu quero dizer para vocês essa palavra do teu coração, que nós só ficamos desesperados em meio à tempestade quando a gente não conhece aquele que está conosco no barco. Por isso que você está desesperado, triste, angustiado. O que é que vai ser da minha vida? Daqui uns dias as pessoas não terão o que comer. E aí, como vai ser? Você não entendeu ainda. Quem procura e se preocupa com essas coisas são aqueles que não confiam em Deus. Conheça aquele que está no barco com você. Conheça. Busque. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diz a palavra. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Guarda essa no teu coração, errais, não conhecendo as Escrituras. São elas que testificam de mim, disse Jesus. Queridos, a tempestade chega para todo mundo. Ela pode ter o nome de coronavírus, pode ter o nome de família destituída, pode ter o nome de aperto financeiro, doença, qualquer coisa. Mas a tempestade chega. Mas o importante da existência humana não são as tempestades. A essência e o fundamento e realmente o que vale na existência é quem está com você num barco, primeiro. E segundo, você sabe quem está com você num barco? Então busque conhecer o Senhor. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que essa seja uma palavra para o teu coração, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor assim nos permitir.